uma igreja cheia do Espírito Santo. Quando eu falo sobre esse tema, é quase que impossível não pegar o exemplo da igreja primitiva. Porque a igreja primitiva, ali se deu-se o início da igreja, da história da igreja do Senhor. Foi ali que um dia, por revelação do Espírito Santo, Pedro falou que Jesus realmente era o Cristo, ungido. Aleluia. E Jesus disse que sobre aquela pedra, ele mesmo, a pedra fundamental do lar, ia ser edificada a igreja do Senhor ia ser edificada, e as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja do Senhor. Infelizmente, ao longo da história, os homens foram confundindo igreja com instituição, e perderam-se os valores, os princípios da verdadeira igreja do Senhor. A igreja que é o corpo de Cristo, a igreja que está enxertada em Jesus, a igreja que vai morar no céu. E por que eu digo isso? É quase que impossível, meus irmãos, ser igreja e não ter o Espírito Santo em nós. Se nós não temos o Espírito Santo em nós, nós visitamos a igreja, mas não fazemos parte dela. Eu digo isso porque o Espírito Santo, ele nos foi dado como consolador. Aleluia. Ele nos foi dado para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça eterna de Deus, que são as três obras do Espírito Santo. E com isso, eu posso entender que a igreja que mais desfrutou do Espírito Santo, e por isso alguns estudiosos sempre cogitaram em dizer que o correto nome deste livro que temos lido aqui não era para ser Atos dos Apóstolos, senão Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. E se nós chegarmos ali no capítulo 28, é como se não terminou. É como se o livro continua, não mais escrito em folhas e papéis, mas sim escrito no coração da igreja, através da atuação do Espírito Santo. Aleluia. Por isso, meus irmãos, hoje nós vamos entender e buscar na palavra do Senhor três coisas que acontecem em uma igreja cheia do Espírito Santo. Observe bem que eu usei o termo cheio, completo, 100%. Não estou dizendo uma igreja 90%, 95%. Eu estou dizendo uma igreja cheia, 100% ao ponto de transbordar. Aleluia. Amém? Amém, meus irmãos? Você é cheio do Espírito Santo? Glória a Deus. Primeiro ponto. Uma igreja que tem essa qualidade e que acontece essa coisa, ela vive em um constante avivamento. Esse é o nosso primeiro ponto. E eu quero trazer aqui um conceito claro de avivamento.
Ou seja, claro, que qualquer pessoa singela consegue entender. Avivamento é o ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo. Observe isso, mais vivo. Parece ser algo muito simples e notório, né? Mas quanto mais nós vivemos, mais deixamos de viver. Sabia disso ou não? Porque cada dia que passa, nós vamos envelhecendo, vamos perdendo dias de vida. E aí fica algo meio que complicado de entender quando a gente joga nessa perspectiva. Como que eu vou passar mais tempo com Jesus e vou ganhar mais vida ao invés de envelhecer? Que aí está o mistério da coisa. O nosso corpo físico envelhece, mas o Espírito que está dentro de nós se renova a cada dia. Aleluia. E é por isso que eu sempre digo e sempre vou dizer: o que vai te fazer se tornar um cristão maduro, experimentado, não é o tempo de igreja, mas é o tempo que você passa com Deus. Quanto mais você passar tempo com Deus, mais você vai entender sobre Deus. Tá? E quanto mais você entender sobre Deus, mais você vai se esvaziar do seu eu. E aí o eu acho, eu quero, eu posso, vai se tornando: seja feita a tua vontade, Senhor. Entenderam isso ou não? Foi o que eu preguei na ceia. Jesus podia dizer: eu não vou ser crucificado, não. Mas ele disse: Pai, seja feita a tua vontade. Aí você vai se esvaziando do seu eu e começa sendo cheio de Deus, da vontade de Deus. E aí diz: mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. Observe, mais ativo. O crente que vai perdendo essa proatividade no reino de Deus, isso quer dizer que ele precisa de um avivamento, ele precisa voltar a viver. Ah, pastor, não dá para eu ir não, porque não dá para eu ir não, porque não dá para eu fazer não, porque começa os porquês, começa as desculpas, e você vai perdendo a energia, você vai perdendo a vontade de fazer. E aí diz assim o significado, a definição, para terminar: período de renovação espiritual. A maioria das igrejas confundem avivamento com um culto avivalístico. Ok? A maioria das igrejas confundem avivamento com um culto avivalístico. Você quer ver a coisa mais bonita? É quando você vai naqueles cultos onde o Espírito Santo derrama aquela graça e pessoas são batizadas com o Espírito Santo, pessoas são curadas, pessoas são libertas, coisas tremendas acontecem e você sai dali dizendo: meu Deus, o leão da tribo de Judá está comigo. Eu me lembro que no ano de 2018, em
maio de 2018, o pastor Geraldo Pinto de Oliveira, o saudoso pastor, ele foi convidado a pregar 3 noites lá em Camiri, na Bolívia. E eu ainda na época era presbítero lá em Barra Seca. E o pastor ia fazer uma cirurgia no olho, então ele disse: olha, eu não posso ir, mas eu vou mandar um representante. E ele me mandou. E eu me lembro, meus irmãos, que eu passei 21 dias em jejum e oração para ir representar o meu pastor. Porque afinal de contas, eu tinha que ir à altura do meu pastor, né? Então eu fiquei 21 dias em jejum e oração. E fui. E eu me lembro que naquelas 3 noites, muitas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Muitas. Eu lembro de uma jovem que ela tinha um desvio de coluna muito forte, que ela chegou na igreja praticamente arrastada. E na hora que eu fiz a oração da fé, no final da pregação, as pessoas que estavam ao lado dela escutaram um estralo. E aquela jovem saltou da cadeira, começou a pular e falar línguas estranhas. Jesus curou a coluna dela e ela foi batizada com o Espírito Santo na mesma hora. Não vos conto isso, meus irmãos, para me engrandecer, jamais. Vos conto isso para trazer à memória e no coração dos irmãos um culto avivalístico. Eu não sei como anda a intimidade dessa jovem agora com o Senhor, mas observe o que eu falei agora mesmo. A primeira coisa poderosa que acontece em uma igreja cheia do Espírito Santo é viver um avivamento constante. Não é oscilante. Não é oscilar. Nossa festa aqui em agosto ou outubro? Agosto. Então em agosto o pastor só vai ver o fogo que vai pegar aqui. Não, eu não quero ver nada em agosto. Eu quero ver hoje. Eu quero ver amanhã. Aleluia. Oh, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Porque tem que ser constante, não pode oscilar. O que Deus tem para a sua vida não é para o ano que vem, é para hoje. Entenda isso. Quanto mais rápido você entender isso, mais rápido você vai entender que Deus te chamou para ser fonte e não riacho. Vamos para a palavra do Senhor agora. Isaías 43, versículo 16 ao 19. Quem puder ler, por favor. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Sabe o quê? Eis que farei uma coisa. Aleluia. O crente cheio do Espírito Santo, ele tem que viver em novidade de vida com Deus. Ele tem que viver. Você sabe qual o medo, o maior medo do crente? É entrar na prova. É ou não é verdade? Não, mas não quero prova não. Se você soubesse o benefício que a prova te traz, você queria estar sempre entrando na prova. É isso, pastor, não tem lógica isso não? Tem sim. Quando você entra na prova, ao final dela você sai o quê? Aprovado ou reprovado, é um dos dois. Não é verdade? É um dos dois. E aqueles que são aprovados são galardoados.
Entenderam isso? Você lembra de algum versículo com essa ligação aí? Hebreus 11:6. Coloca aí, meu querido, Hebreus 11:6 aqui na tela, por favor. Eu leio ele em espanhol, para não cometer a gafe. Vamos ler, né, que é melhor. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima, observe, se aproxima. Para você se aproximar, você tem que tirar algo. Sabia disso? Sempre vai ter algo em nós que vai ser tirado. Não acho que você é o Moisés e não vai ter algo para você tirar. Sempre vai ter alguma coisa para você tirar. E observe, aquilo que aos nossos olhos é insignificante, para Deus tem significado. Alguém ia dizer assim: uma sandália, pastor? Mas para Deus isso tem significado. Para Moisés foi a sandália, e para você foi o quê? Se não foi nada, quer dizer que você não está se aproximando dele. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Ele vai fazer uma coisa nova. Aleluia. E agora sairá a luz. Observe, Deus vai fazer uma coisa nova. E agora sairá a luz. Quando você está na prova, parece que você está num túnel sem saída, não é certo? E aí Deus vai e te mostra a luz. Aleluia. Que é Jesus. Jesus não se afastou, ele só se silenciou, é diferente. Aleluia. Porque se ele se afastar, meus irmãos, nós somos estragados, consumidos. E aí diz a palavra do Senhor dessa maneira: porventura não a sabereis? Eis que porém um caminho no deserto. Não, pastor, deserto não, sangue de Jesus, né? Não? Deserto não, pastor. Quem vive um avivamento, vive na dependência de Deus. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, você vai se desvaziar cada vez mais de ti mesmo. E vai começar a viver na dependência de Deus, ou seja, guiado por Deus. Estar no deserto não é ruim. O problema é estar no deserto sem caminho. Aí você está perdido. Porque o deserto vai se tornando o quê? Labirinto. 40 dias se torna quanto? 40 anos. Esse é o problema. Agora, quando você tem caminho, você tem direção. E o único que dá direção para a igreja se chama Espírito Santo de Deus. Eis que porei um caminho no deserto e rios. Aleluia. Observe os detalhes da Bíblia. Olha o plural aqui, ó. Rios. Você não vai se refrescar uma só vez. São várias vezes. Aleluia. Ou seja, Deus está dizendo: sempre virá o refrigério na tua alma. Sempre o Consolador estará ao seu lado. Aleluia. Vamos abrir outro texto. Esse é muito conhecido. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Ele é muito conhecido. 2 Crônicas.
E é claro, isso não vai te salvar, mas é bom você aprender. Não é segundo a Crônicas, tá, irmãos? Crônicas é livro, não carta. Amém? Isso não vai te salvar, mas é bom você aprender. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Quem pode ler? Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Todos que andam com o povo de Deus, faz parte do povo de Deus? Sim ou não? Eu não quero formar aqui uma doutrina, mas segundo o texto, observe o texto. Se é condição, tá? É condição. Pode ou não pode. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Então, nós não somos reconhecidos por aquilo que nós dissemos que somos. Nós somos reconhecidos por aquele que nos aceitou. Aquele. Amém? E por carregar o nome dele, e o nome dele ser santo, agora automaticamente nós temos que voltar a ser santo. E para ser santo, olha a dinâmica. Você e eu, nós precisamos nos humilhar. Humilhar. E sabe por que que vem a prova? Agora você está entendendo aqui, ó. Por que que vem a prova? Porque você precisa se humilhar. Você quer ver quando a pessoa está altiva? Quando ela reconhece que ela é humilde. Que é isso, pastor? Já viu aqueles irmãos que dizem assim, pastor, eu sou tão humilde. Foge dele. Foge dela. As pessoas têm que reconhecer a tua humildade, não você. Se você está se autodenominando humilde, quer dizer que está faltando alguma coisa aí. Porque humildade é estado de espírito. Você não precisa provar que é. As pessoas vão ver que você é. As pessoas veem que você é humilde? E eu vou esclarecer uma coisa aqui. Pobreza é pobreza, humildade é humildade, tá? Pobreza é uma coisa totalmente diferente. Você pode ser pobre e soberbo. Você pode ser pobre e ignorante. Mas também você pode ser pobre e humilde. Amém? E você se humilhar é você reconhecer que aquela pessoa é maior que você. E aí que está o problema. Na igreja, você reconhece que a pessoa que está ao seu lado é maior que você? E você, pastor? Irmão. Sabe por que eu tenho que reconhecer que vocês são maiores do que eu? Porque eu tenho que ser o seu servo. E não seu senhor. O que Jesus falou? O que Jesus falou sobre isso? Que nós temos que, para ser o maior, temos que nos tornar o quê? E servir os nossos irmãos. Se você não se tornar servo, você não vai ser o maior. Porque a dinâmica do reino de Deus é diferente daquela que nós conhecemos lá fora. O maior tem que ser servido. Lá no reino de Deus é o contrário. Pedro, me dá seu pé aí, que eu vou lavar. Não, Senhor, eu que tenho que lavar os teus pés. Pedro, me dá esse negócio aí. É eu, Pedro, que tenho que fazer.
Eu sou o servo remidor. Aleluia! Glória a Deus. Se humilhar, orar e buscar a minha face. Um dos homens que eu muito admiro na Bíblia Sagrada se chama Moisés. Porque Moisés, ele não se contentou em buscar a presença de Deus. Ele foi além. E quando o crente para de entender que tem algo a mais, ele não vive mais um avivamento. Pastor, fui batizado com o Espírito Santo. Tem algo a mais, tem dons. Pastor, recebi 1, 2, 3 dons do Espírito Santo. Tem algo a mais? Tem algo a mais. Tem algo a mais. Uma das coisas que nós paramos de incentivar os nossos irmãos é ter experiências com Deus. E se você não tiver experiência com Deus, automaticamente você só fica na teoria. E, irmão, o que eu conheço de gente teórico não é pouco não. Sabe a Bíblia muito mais do que eu. Ixi, de cor salteado. De cor salteado, 3, 4 idiomas. Mas você precisa ter experiência com Deus. E para você ter experiência com Deus, você tem que passar muito tempo com Deus. Observe. Alguém em sã consciência vai pedir para ver Deus? Um crente normal, aquele que vem para a igreja e faz 1 horinha de oração, meia horinha, 15 minutos, crente normal, ele vai pedir para ver Deus? Moisés pediu, porque ele não era um crente normal. Aleluia. Ele queria estar aonde o Deus dele estivesse. Ele queria provar daquela atmosfera. Ele queria estar, aleluia, ouvindo e desfrutando daquilo que o seu Deus tinha para oferecer. Chega um tempo que só as palavras não bastam. Chega um tempo que você precisa se ajoelhar nos pés dele e chorar. Chega um tempo que você precisa, aleluia, colocar o seu rosto lá, aleluia, e ver o teu rosto nos pés dele. Você precisa ter experiências profundas com Deus, meu irmão. Isaías 57, versículo 15. Isaías 57, versículo 15. Aleluia. É por isso, quanto mais você está na prova, mais o seu coração fica contrito, abatido. Você vê quando a prova está tão dura assim, o crente tem até dificuldade de sorrir. Parece que ele sorri forçado. O irmão fala, Pai do Senhor, né? Vai bem contigo?
tem que dizer que vai, né? Tá moidinho, mais moído que carne moída do supermercado. E aí que você vê a palavra de Deus falando com você. Para vivificar. Vivificar. Lembram do conceito de avivamento? É o ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo. Deus vai te dando vida, vigor, força, energia. Aleluia! De dentro para fora. Oh, aleluias! Assim como ele se manifestava no tabernáculo, de dentro para fora. Irmãos, uma das coisas que Jesus mais bateu contra os fariseus foi contra a hipocrisia e os chamou de sepulcro caiado, belos por fora, vazios por dentro. E a igreja não pode entrar nesse marasmo espiritual. A igreja precisa estar sendo vivificada de dentro para fora a cada dia. Aleluias. E ele diz mais, para vivificar o coração dos contritos. Aleluias. É como se Deus renovasse o teu coração a cada dia. É como se Deus apagasse as marcas e feridas da provação que você passou e te desse mais alegria e sentido de viver. Aleluias! É por isso que às vezes as pessoas olham para você e dizem, como que ela não desistiu ainda? Como que ele não desistiu ainda? Rabachúria Mandarai, é o Espírito Santo atuando no teu coração. Aleluias. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Assim diz a palavra de Deus. O consolo não vem do homem. O consolo não é humano. O consolo é celestial, porque só Deus e você sabe aonde está doendo. Só você e Deus sabe o que te faz chorar de verdade. O que te machuca e aonde te machuca. E Ele, como médico dos médicos, te trouxe aqui nesta noite para te dizer, você será renovado aqui hoje. Rabachuri Comandária. Oh, aleluia, não sei se você pode sentir essa graça. Aleluias. Joel capítulo 2, versículo 12 e 13. Joel capítulo 2, versículo 12 e 13. Glória a Deus. Alguém?
Não tem como viver um avivamento sem rasgar o teu coração. Aleluia. Oh, aleluia. Não tem como viver uma vida sobrenatural, de um verdadeiro e constante avivamento, sem rasgar o teu coração na presença de Deus. Aleluias. Porque o coração é como se fosse, meus irmãos, uma casa cheia de cômodos. E a maioria, dos brasileiros sempre tem lá o quartinho da bagunça. Chega as visitas, nenhuma visita entra no quartinho da bagunça. É ou não é verdade? Mas quando você rasga o teu coração para o Senhor, Ele fala: eu quero a chave do quartinho da bagunça. O ambiente que ninguém acessa, eu quero entrar lá. Porque lá estão guardadas feridas, lá estão guardadas memórias que você não quer nem lembrar, nem falar. Mas se você quiser viver um verdadeiro avivamento com o Senhor, você não pode ter segredo com Ele. Tudo tem que estar às claras. Você tem que realmente abrir a tua alma e dizer: me faz, Senhor, a cada dia um vaso novo. Aleluias. Uma vez eu conversando isso com a minha mãe, ela disse: Deus me livre cantar isso. Eu vou ser toda quebrada, é? Falei: mãe, se você não quer ser quebrada, e se você tiver uma rachadura, a tua unção vai vazar por aí. E o teu orgulho vai te impedir de ser renovada. Tem coisas que às vezes Deus quer elevar o teu patamar espiritual. Mas por não deixar Deus fazer o que Ele tem que fazer e na hora que Ele quer fazer, você impede a ação do Espírito Santo na tua vida. Rasga o teu coração. Faz quanto tempo que você não ora e chora? Mas não é aquele chorinho não, sabe aquele chorinho? É aquele choro que vem lá do íntimo da tua alma. Aleluia. Quanto tempo que você não jejua, meu irmão, minha irmã? Eu não estou falando daquele jejum até meio-dia, não. Respeito aqueles que gostam de jejuar por esporte. Eu estou falando de jejuar. Jejuar. Faz quantos dias que você não faz aquele 24 horas, 48, 72, uma semaninha? Sangue de Jesus tem poder, pastor. Dá para ver algumas caras aqui. Você precisa se aproximar de Deus. Quanto mais você se aproximar de Deus, você vai ver que você quer ficar igual Moisés. 40, quebra as tábuas, volta e mais 40. Foi 80. Lê o texto direitinho que você vai ver. Foram 80 dias na presença de Deus, sem comer e nem beber. Quando aquele homem desceu dali, o rosto dele resplandecia. Aleluia! Oh, glória!
Ele estava tão cheio, que ele não se deu conta o que estava acontecendo no rosto dele. Aleluias. Deus quer fazer isso na tua vida, meu irmão. Isaías capítulo 44, versículo 3. Quem pode ler, por favor, Isaías 44, versículo 3. Níveis. Você precisa entender isso. Observem. Água sobre o sedento. Fazendo aqui uma tipologia de quem tem sede. Sede. A pessoa que tem sede, qualquer 1, 2, 3 copos d'água, tá bom. Tá bom ou não tá bom? Tá bom. É o crente meia hora. Pastor, meia horinha, ó, tá bom. Agora, rios sobre a terra seca. 1, 2, 3 copinhos de água em uma terra seca, árida, rochosa, vai fazer diferença? Nada acontece. E aí você tem que observar qual nível você se encontra. Porque talvez Deus quer derramar rios de águas vivas em você, mas você quer copinho. Deus quer te dar algo sobrenatural, mas você não, Deus, aqui tá bom. Esse pouquinho aqui tá bom, Senhor. Observe. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Aqueles que vêm depois de você. E aí que está, meu irmão, minha irmã. Como você vai ser lembrado pelos teus filhos, pelos teus netos, sobrinhos? Como você vai ser lembrado ou lembrada? Qual o legado de oração, de vida com Deus que você está deixando na tua família? Você quer ver uma coisa que me irrita? É ir em um velório daqueles crente ruim. Mas foi salvo, né? Aí fica um monte de hipócrita ali. Meu Deus, era um homem de Deus. Era um homem de Deus que nunca veio na oração. Um homem de Deus que não evangelizava. Um homem de Deus que era uma pedra no sapato do pastor. Para você levar esse título, você precisa andar com Deus. Eu desconheço um homem de Deus que não andou com Deus e Deus andou com ele. Vamos ter cuidado, irmão, com as coisas que nós falamos. Para também nós não cairmos na nossa própria fala. Era um homem de Deus. Será? Será mesmo? O homem de Deus é cheio de Deus. E quando a palavra diz derramarei, quer dizer sem medida. Sem medida. Aleluia. Nós temos uma capacidade que aguentamos a presença de Deus. E Deus vai dizer assim, vou derramar tudo. Aguenta aí. Imagina você recebendo uma torrente do Espírito Santo.
Será que você aguenta de pé? Hã? Aleluia! Como não vai ficar a tua alma balançada, sendo estremecida pelas ondas de glória do Espírito Santo? Aleluia! Passe mais tempo com Deus. Deus te está convidando à oração. Deus está te convidando à oração.